estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos aos conteúdos? Antes disso, vamos dar oi para o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Objetivos: ler um fragmento de um artigo de opinião, localizar informações explícitas e implícitas. Informações explícitas que estão escritas direto no texto. Implícita é a interpretação do texto, que está nas entrelinhas. Inferir, ou seja, deduzir o sentido das palavras ou expressões. Você tem o hábito de ler artigo de opinião? Quando você discorda da opinião de alguém, como você a rechaça? Rechaça, essa palavra significa debater, rebater. Como você rebate uma opinião que é contrária à sua? Bem, é preciso considerar em primeiro lugar que as opiniões alheias devem ser respeitadas, mesmo quando não coadunam com a nossa, ou seja, mesmo quando não são iguais, não estão em sintonia, harmonia com a nossa. E para rechaçar, ou seja, rebater uma opinião, é importante que tenhamos argumentos válidos para tal. Vamos aqui então a um fragmento. Eugênio Cunha, por uma escola instrumentalizada e sensível. Instrumentalizado porque para ensinar é preciso conhecer. Sensível porque não há educação sem laços humanos, sem dimensões afetivas. Eugênio Cunha é doutor em educação, professor do ensino superior e da educação básica. Perceba que se trata de um especialista no assunto. Vamos então para a primeira atividade? Por que é importante que o veículo de informação traga um mini currículo do articulista? Articulista é o autor do artigo de opinião. No momento que ele escreve o texto, ele é chamado de articulista. Letra B, releia o título. Por uma escola instrumentalizada e sensível. Releia também um trecho da gravata. Gravata quer dizer linha fina ou subtítulo. Instrumentalizado, porque para ensinar é preciso conhecer? O que podemos entender pela alteração do gênero do adjetivo? Gênero masculino e feminino. Adjetivo, a qualidade, escola instrumentalizada. O adjetivo, a qualidade da escola instrumentalizada. Por que será que aqui mudou o gênero para masculino instrumentalizado? Pensa aí, eu volto já já para nós respondermos a questão.
Então, conseguiu responder? Vamos lá? Então, por que será que um mini currículo é importante? O mini currículo do articulista, do autor? E por que mudou aqui o gênero feminino do adjetivo instrumentalizada para o masculino instrumentalizado? Vamos à resposta? É importante uma apresentação curricular do articulista para que possamos verificar se o autor do texto possui alguma autoridade sobre o assunto. Claro, para dar credibilidade ao texto. Podemos compreender que a troca do gênero do adjetivo aconteceu porque na gravata, lembra que eu falei gravata, subtítulo, o termo instrumentalizado concorda com a palavra subentendida ensino. Então, o ensino, substantivo masculino, e o adjetivo também no masculino concordando, instrumentalizado. Vamos às características do artigo de opinião. É um tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, o autor desenvolve o tema, apresenta uma tese, ou seja, um ponto de vista, uma opinião, e depois vai argumentar, ou seja, comprovar os fatos e até fortalecer sua opinião. Onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe este nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião e tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, um recurso retórico, um recurso de persuasão é aquele que busca mesmo convencer o leitor a mudar a sua opinião. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, ou seja, onde é visualizado por um grande número de pessoas e abordam temas da atualidade. Então, os artigos de opinião, eles são veiculados em jornais, em revistas, em sites de notícia também. Vamos à leitura do artigo de opinião. O isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 deverá provocar mudanças nas práticas de ensino no espaço escolar. Apesar de inúmeras consequências negativas, ainda é possível trilhar caminhos pedagógicos. Vamos então para a segunda atividade? Releia. O isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 deverá provocar mudanças nas práticas de ensino no espaço escolar. O autor do texto fez a escolha de um verbo no futuro, que está ali destacado. O que é possível compreender a esse respeito? Releia. O isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 deverá provocar mudanças nas práticas de ensino no espaço escolar. Podemos considerar que esse trecho é uma opinião? Por quê? Eu volto já já comentando as questões com você.
então conseguiu resolver a questão? Por que o verbo está no futuro? Então, por que esse trecho é uma opinião do autor? Deverá provocar mudanças nas práticas de ensino no espaço escolar. É possível compreender que o autor iniciou o texto com uma previsão a respeito do pós-pandemia. Então, é uma possibilidade segundo a visão do autor. Podemos considerar que o trecho seja uma opinião do autor, porque ao fazer o uso do verbo no futuro, compreendemos tratar-se de uma previsão, de uma hipótese. Fica claro aqui, então, que é uma possibilidade, uma visão do autor. Vamos continuar a leitura. Professores têm transformado dificuldades diversas em solo fértil para o magistério. No campo da aprendizagem humana, esse processo é possível quando se aprende, principalmente por meio de metodologias ativas, que estabelecem a aprendizagem pela ação, isto é, learning by doing, aprender fazendo. Trata-se do envolvimento comportamental e emocional do aprendente. Uma forma de ensinar que não visa apenas levar os alunos a darem respostas, mas a devolverem conhecimentos. Acredito que o momento atual poderá ser também propício para o surgimento de um modelo de ensino colaborativo, com base na atividade dos educandos, em que se aprende na participação e cooperação, no intercâmbio de saberes gerados no espaço de trocas epistemológicas. Vamos para a atividade 3. Releia. Os professores têm transformado dificuldades diversas em solo fértil para o magistério, no campo da aprendizagem humana. Esse processo é possível. A qual termo o pronome esse retoma? Então, vamos reler lá e veja qual termo esse pronome retoma. Releia. Professores têm transformado dificuldades diversas em solo fértil para o magistério. A quais dificuldades o articulista pode estar se referindo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu volto já com as respostas. Então, refletiu sobre essas questões? Vamos responder? O termo, que é o pronome esse, que nós vimos na questão, retoma o processo de transformação de dificuldades em práticas possíveis. Esse recurso, quando a gente retoma um trecho com o pronome, nós estamos usando um recurso chamado coesão, que evita a repetição de termos no texto.
A segunda questão, que é sobre as dificuldades que os profissionais andam enfrentando, é uma resposta pessoal. Nesse momento, o articulista parece direcionar especificamente aos professores, o que não nos impede de pensar a respeito dessas dificuldades. Com certeza, os professores, os alunos, todos nós estamos tendo dificuldades nessa nova metodologia de ensino. Coloca ali também as suas dificuldades. Vamos para a próxima atividade. Justifique o uso das aspas no trecho. Isto é, learning by doing. Releia. Releia. Acredito que o momento atual poderá ser também propício para o surgimento de um momento de ensino colaborativo, com base na atividade dos educandos, em que se aprende na participação e cooperação no intercâmbio de saberes gerados no espaço de trocas epistemológicas. Há no trecho um contraste temporal. Localize-o e explique a escolha feita pelo autor. Então, existe uma diferença lá de tempo entre passado e presente. Vamos observar essas questões e eu volto já com as respostas. Então, vamos analisar por que houve o uso de aspas nessa palavra, dessa expressão, e por que existe ali uma diferença de tempo, né? Um contraste temporal, tempo no presente e no futuro. Vamos observar? As aspas foram utilizadas porque o autor trouxe para o texto um termo de outra língua, no caso o inglês. Então, quando eu uso um termo de outra língua, geralmente eu coloco entre aspas ali, que é a expressão que significa aprender fazendo. O contraste temporal está em atual, presente e poderá futuro. A escolha do autor pode ser justificada porque o texto traz hipóteses e opiniões a respeito do novo ensino. Então, traz ali também o tempo futuro, porque ele apresenta ali possibilidades de como pode acontecer, como pode ser esse novo ensino no futuro. Vamos para a quinta atividade. Releia. Intercâmbio de saberes gerados no espaço de trocas epistemológicas.
Então, não comentei essa palavrinha antes porque ela está aqui, ó. Qual o sentido do termo destacado? O que significa epistemológicas? É importante saber que para compreender um texto, a gente tem que ver o sentido das palavras para a gente entender de uma forma global. Então, vamos ver ali qual é o sentido dessa palavra. Eu volto já. Então, pesquisou o significado dessa palavra, inserido dentro desse contexto? Então lá, intercâmbio de saberes gerados no espaço de trocas epistemológicas. Qual o sentido desse termo, então? O adjetivo vem do substantivo epistemologia, que significa o estudo sobre como se produz o conhecimento, a ciência e a realidade. Então, o estudo ali sobre como o conhecimento ele é produzido, um estudo científico. E o que aprendemos nessa aula? Que o artigo de opinião é um texto da esfera jornalística. Em um artigo de opinião é importante que o autor assine o texto, que geralmente é um especialista no assunto, também conhecido como articulista do texto. Quando ele vai produzir esse texto, ele é o articulista. O contexto da pandemia tem ressignificado o ensino. Nós estamos vendo ali no texto as novas metodologias. Conhecemos o uso e significados de palavras e expressões. Nós vimos as palavras novas, né? Epistemologia e também a palavra, né, em inglês, learning by doing. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.